Olá, tudo bem? Quero agradecer a oportunidade do Centro Espírita Casa Amiga, que me deu no dia de hoje, está trazendo um pouco dos ensinamentos de Jesus. E eu escolhi o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esta obra para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer. No capítulo 4, ele diz para nós, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E dentro desse capítulo tem um item que eu achei bastante assim interessante para a gente estar iniciando aqui nossa conversa. No capítulo 4, item 14, tem dois questionamentos aqui que nos chamam bastante a atenção, que diz assim: mas quando o homem está morto, uma vez que seu corpo separado do seu espírito está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? São questionamentos aí bastante interessantes aí para a gente estar dando início. Nesse mesmo item 14 tem 3 traduções diferentes para que vocês também possam depois estar se aprofundando um pouco mais. Vocês podem encontrar na Bíblia essa passagem no livro de Jó, capítulo 14, do versículo 10 ao 14. Então, uma vez que o corpo separado do espírito, o corpo já estando dilacerado, consumido, o que se torna ele? O espírito, para onde vai? O que acontece conosco? Uma vez estando morto, poderia ele reviver de novo? Então, o homem estando morto, poderia ele voltar à vida novamente? Então, para estar dando uma incrementada um pouco mais neste assunto, no mesmo capítulo 4, item 5, aqui a gente tem aquele diálogo que bem conhecido que Jesus tem com Nicodemos, que era um doutor da lei, que tinha muito conhecimento da antiga Torá, e veio questionar Jesus na calada da noite. Tinha lá seus motivos, que não queria que vissem com que ele estava conversando com Jesus. Onde ele chega até Jesus e faz algumas colocações, alguns questionamentos. E eu vou estar lendo aqui para ser o máximo fiel possível à leitura, e aí a gente vai estar dialogando, tá bom? Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus responde assim: em verdade vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem já sendo velho? Pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu vos dizer, necessário vos é nascer de novo. Então, essa passagem, ela é um pouco mais extensa. Vocês podem encontrar ela também no livro de João, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Então, vocês percebem aqui que nessa passagem, Nicodemos ele pergunta para Jesus, ou faz uma colocação a respeito dos milagres que Jesus andava fazendo. E que esse milagre só poderia ser verdadeiro se Deus estivesse com ele, porque ele via aqueles milagres acontecerem. Então Jesus, vendo qual que era a real intenção de Nicodemos de procurar Jesus para ter esses conhecimentos espirituais, Jesus
diz aí assim: em verdade vos digo, que quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Mas como isso? Esse nascer de novo seria através do batismo, né? Seria a gente deixar de ser o homem velho e tornar-se uma pessoa nova, né, transformada? Seria através da reencarnação, né? Então essa passagem aqui ela traz um duplo sentido, né, para a gente, né? Principalmente para os espíritas, né, para as religiões que creem na reencarnação, conseguem enxergar, né, facilmente essas instruções dentro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo ou dentro, né, do Evangelho de João, né, do capítulo 3. Nicodemos, né, tendo, né, muitas experiências, já sendo uma pessoa já de idade, ele se questiona: mas pode um homem já sendo velho voltar novamente ao ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Então Nicodemos, ele sabia o que Jesus estava querendo dizer para ter questionado, né, dessa forma. Algumas Bíblias, se você forem estudar, né, essa mesma passagem, nascer de novo, né, talvez a Bíblia que você tiver em casa vai estar lá, nascer do alto, né, mudando um pouco, né, o significado, né, o que quer dizer esta passagem. E Jesus, ele continuando, ele diz a Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito. Da água, um renascimento numa nova forma física. E nascer do Espírito, o Espírito voltando novamente à vida física, buscando uma nova oportunidade de transformação, deixando o homem velho para trás e ressurgindo um homem novo. Então esse é o significado dessa passagem, né, que os Espíritos nos traz através da literatura kardeciana, né? E então, para a gente implementar um pouco mais a respeito, né, será que está falando aqui de reencarnação? Será que está aqui falando de ressurreição, né? Qual que é o significado, o verdadeiro sentido dessa passagem aqui para nós? Qual o objetivo desse ensinamento de Jesus está trazendo aqui para nós, né? Trazendo um consolo espiritual, mostrando para a gente que ninguém morre, né? Deixamos o corpo físico, mas voltaremos à vida novamente. Como Jó, também como Nicodemos, ficava matutando nas suas ideias. Uma vez que o espírito separado do corpo, o que acontece com ele? Uma vez que o homem morre, né? Segundo Jó, capítulo 14, poderá ele voltar novamente à vida? Você já parou para se questionar? Certo momento em que Jesus caminhava entre seus discípulos, certa oportunidade, né, ele chamou João, Pedro e Tiago e subiu até um alto de uma montanha, né? E lá nessa montanha, né, aí tem aquela passagem da transfiguração que vocês podem encontrar em Mateus capítulo 17, né, em que Jesus, o seu corpo, ele reluz, né, como alva, né, como figa reluzente, e ali aparece dois personagens, Elias, né, e Moisés, né? Elias e Moisés foram personagens que passaram ao longo da história, né, são profetas que viveram, né, no Antigo Testamento, né? E ali teve uma materialização em que Elias e Moisés se fizeram tão reais, né, para os discípulos ali, que eles falaram para Jesus: mestre, é bom que fiquemos por aqui, construamos aqui 3 cabanas, né, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas eles não sabiam, né, como aquilo ali se estava dando, né, que era só uma materialização daqueles 3. Resumindo nessa passagem, depois vocês façam lá uma leitura, em que eles descendo, né, da montanha, né, os discípulos questionaram a Jesus: por que os escribas acreditam, né, que Elias teria que vir primeiro?
que Elias teria que vir para preparar o caminho de Jesus. E Jesus diz a ele: em verdade vos digo, que Elias já veio e vocês não o reconheceram. Mas como assim? Elias já veio e o povo não o conheceram. E Jesus continua: antes fizeram tudo o que quiseram com ele, né? Decapitaram ele. E no final dessa passagem de Mateus, vocês podem, né, fazer essa leitura, vocês vão ver que os discípulos tiveram essa conclusão, que Jesus estava falando, né, de João Batista. Que João Batista, que foi aquele que preparou o caminho de Jesus, que veio no deserto pregando a respeito da vinda do Messias, daquele que era a verdadeira luz, que estaria trazendo, né, a luz à humanidade, o Evangelho, os ensinos que iria nos guiar, né, no trajeto a Deus, nosso Pai Celestial. Os discípulos entenderam que Jesus falava, né, a respeito de Elias e de João Batista. Que aquele ser que estava lá personificado, materializado junto com Jesus, que era o profeta Elias, que viveu lá no passado, a qual também foi profetizado, né? Vocês podem ver em algumas passagens do Antigo Testamento, como principalmente no último livro do Antigo Testamento, de Malaquias. Lá faz uma promessa. Vocês podem ver nos últimos versículos, no último versículo em particular, a promessa de que Elias teria que vir primeiro. Eu vos enviarei o profeta Elias, e vai preparar um caminho diante de mim, e deixai para mim um povo preparado. Mas será que Elias, ele veio? Será que Elias voltou à terra novamente? Se veio, como ele viria? Né? Então, isso não aconteceria se não fosse por meio da reencarnação, de o ser voltar à vida novamente, né? Uma nova vida física, né? Então, Elias reencarnou neste mundo no corpo de João Batista, aquele que desde pequenininho teve contato, sua mãe teve contato com Jesus, aquele que batizou Jesus nas águas, a qual ele dizia: aquele que virá, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Né? Então se trata aí da reencarnação. Não passamos aqui pela única vez neste mundo. Passamos por várias oportunidades aqui. Por isso, às vezes, tem pessoas que a gente tem mais afinidade, temos alguns déjà vus, como situações a qual a gente já passamos. Parece que eu já vivenciei tal situação, parece que eu já falei isso. Quem já não passou por essa experiência? Não é verdade? Agora, tem uma outra passagem que vem atestar se Elias já veio ou não. Né? Se ele já veio a este mundo ou não. Né? Se os discípulos, quando eles entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista, né, se era o mesmo Elias, né, vou citar aqui uma outra passagem para que vocês possam, né, depois estar procurando aí, né, que está lá em Mateus capítulo 11, né, em que João ele estava preso no cárcere, né, então ele mandou alguns discípulos dele e até Jesus, para saber se Jesus ele era o Messias que estava, né, que foi enviado, que estava realizando aquelas curas pela cidade, a qual João Batista estava ouvindo falar, né? Então os servos dele foram até Jesus, perguntou para Jesus se Jesus era o Messias. E Jesus responde aos discípulos de João Batista: veja as obras que eu faço. Coxos andam, cegos é dado a visão, e a muitos é pregado o Evangelho. E eles partiram dali e foram, né, retornaram a João Batista. E Jesus continuou pregando, né, para aquele povo que estava ali, para aquela multidão. Né?
E Jesus faz alusão a respeito de João Batista, que era aquela pessoa que vivia no deserto, que era aquele que foi programado anteriormente para estar vindo preparar os seus caminhos. E aí Jesus, na continuidade do Evangelho de Mateus, capítulo 11, diz assim: até o momento, o Evangelho, as leis foram tomadas pela força. E se vocês querem dar crédito, ele mesmo é o Elias que estava para vir. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Então, o Evangelho de Mateus, da boca do próprio Cristo, afirma que Jesus veio e o povo não o conheceram e fizeram dele o quanto quiseram. Então, estar na vida não é só viver por viver. É para fazermos a diferença, seja no contexto familiar, seja no trabalho, seja na sociedade, sermos úteis ao nosso próximo. Como Jesus pede para a gente amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Esse é a grande sentido da vida. Não viver por viver. Viver para o outro. Fazermos o bem à sociedade. O que Jesus disse para nós é isso. Fazer sempre aquilo que estiver ao nosso alcance para socorrer aqueles mais necessitados. Para a gente perdoar. Para a gente se reconciliar. Porque Jesus sabia que essa vida material era uma simples passagem, que a verdadeira vida estava no mundo celestial, no mundo espiritual, a qual logo mais todos nós retornaremos, e lá se prepararmos para que voltarmos novamente. E muitas vezes coisas que estamos passando, que a gente possa vir a passar neste mundo, pode ser consequência de coisas que nós tínhamos plantado no passado. Então, nós vamos agradecendo aí a essa oportunidade, que essa mensagem possa servir de apoio ao estudo, à interpretação, ao entendimento de cada um. Façam uma leitura do capítulo completo, que ele é muito mais amplo do que aquilo que essas poucas palavras que a gente pôde dizer aqui. E para encerrar, agradecendo a todos, agradecendo a Deus, agradecendo a espiritualidade, vou fazer aqui uma prece, para que Deus neste momento Ele capite nossos pensamentos, as nossas orações e possa conduzir até o Pai Celestial, aquele que nos deu a vida, que nos deu a saúde, que nos deu a família, que nos deu o trabalho, amigos e supostos inimigos, a qual nós temos a oportunidade de se reconciliar neste momento, que possamos voltar para os nossos lares, para a nossa família e pedir por todos eles, para que tenham saúde, paz de espírito, que a espiritualidade ela possa adentrar os nossos lares, fazer uma higienização completa, tirando tudo aquilo que não seja proveitoso para a nossa evolução, para o nosso dia a dia, que possa abençoar o nosso trabalho, os nossos patrões, que nos proteja a todos diante de todas as dificuldades que possamos estar vivenciando neste momento. Que Jesus, que os anjos do Senhor possam visitar a todos os governantes do nosso ou dos outros países, colocando na mente deles que tenham o melhor direcionamento possível para toda a humanidade. Que todos nós, independente de nação, somos todos irmãos, todos filhos do mesmo Deus,
todos filhos, né, do mesmo Pai, da mesma origem. Que Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. A graças a Deus.